Está começando mais um Carnecast, você já sabe, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos. Hoje sabe quem tá aqui? Ele, ó, amigo, host, expert no assunto, já adotou a moda camiseta preta, Carlos Guerra. Virou uniforme, você sabe que você não veio em alguns episódios, aí eu tive que sentar no seu lugar aí. Aí você até mudou o começo agora, né? Vou ter que decorar isso aqui agora para quando você não vier de novo. Mas fala, pessoal, mais um episódio, é um prazer ter você aqui. A gente tem recebido alguns feedbacks bem legais com relação ao Carnecast. A gente vira e mexe, dá alguns treinamentos em algumas fábricas ali. E às vezes a gente pensa que ninguém tá nem assistindo, né? Ninguém tá assistindo, ninguém tá ouvindo. Vira e mexe, o cara fala, cara, não perca um episódio, é muito legal, acompanho sempre. Então esse tipo de feedback é muito gratificante pra gente. A gente sabe que o mercado nosso é muito nichado, né, Lucas? Então, o cara ter saco pra ficar aqui escutando falar de carnes, produtos carnes, funcionalidade, o cara tem que trabalhar e tem que querer se desenvolver no setor. E é muito gratificante quando a gente vê que tá conseguindo levar um material de qualidade, não para todo mundo, porque a grande massa, se a gente comparar com outros canais de podcast aí, a audiência é baixa, a gente não fala de assuntos gerais, a gente fala de assuntos muito específicos, mas que recebeu feedback que as informações têm sido relevantes para o trabalho, para o dia a dia, para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas é muito legal, né? E além do Carnecast, a gente tem o propósito de levar conhecimento para o pessoal. E a gente tem mais coisas, né? Você trouxe aí um livro para mostrar pra galera. Rapaz, o que é isso aí? E vou te falar, viu? O Carlos tá ficando famoso. Ele já recusou umas 2-3 vezes de tirar foto com pessoa que abordou ele no aeroporto, que ouvia ele no podcast, não sei o quê. Diz que já não aguenta mais tirar foto com o pessoal. Tá ficando famoso, viu? Te recusou alguns lá na China, né? Que a gente parecia alienígena lá na China. Todo mundo queria tirar foto com a gente. Mas olha só. Isso aqui é algo que o pessoal tem perguntado, normalmente eles mandam direct pra gente, eles nos encontram lá no @LucasMarquesCosta no Instagram ou @CarlosGuerra _oficial no Instagram ou no LinkedIn Carlos Guerra. Pois é, no LinkedIn também você me encontra como Lucas Costa. Então, pessoal, manda lá, como é que eu faço para encontrar esse livro? Eu procurei link aqui, eu te mandei mensagem, você não respondeu, como é que eu faço? Eu vou responder, o Carlos também vai responder. Então, manda uma mensagem lá pra gente, para que você consiga adquirir aqui um exemplar desse, o livro Bioconservador, Sistema Sustentável de Bioconservação de Produtos Cárneos. Esse é um livro que foi escrito pelo André, pelo Carlos e por mim, e aqui tá a caixa preta de todo o sistema de conservação de matrizes cárneas dos últimos 10 anos do país. Então, se você tá com problema aí na sua indústria, se você é um entusiasta do segmento e quer aprender um pouco mais sobre conservação, sobre algumas tecnologias, algumas tendências, um sistema futuro sustentável de conservação de produtos, faz muito sentido você adquirir esse livro aqui. Temos algumas poucas unidades ainda, vamos precisar imprimir mais livros, realmente o pessoal tem procurado bastante, então corre lá, manda uma mensagem pra gente, que nós vamos ler com muito carinho e destinar a você um exemplar desse. Carlos, vale a pena o livro? Vale a pena, o livro é muito legal, a gente tem recebido os feedbacks muito importantes pra gente, mas que mostra que a gente está realmente no caminho correto, de pessoas entendidas do assunto no segmento, de professores, o livro é recheado de pesquisas, né, Lucas? A gente realmente, tudo que a gente fez, desde que a gente tem começado a estudar a deterioração de produtos cárneos, a gente colocou aí, na forma de texto corrido, na forma das pesquisas. Então, tiveram alguns professores que participaram de algumas pesquisas, que leram o conteúdo como um todo e falou, às vezes eu não entendia porque vocês estavam pesquisando uma coisa isolada aqui, mas agora eu entendo que o contexto como um todo. Então, ele é um livro, apesar de ser um livro científico, um livro com um conteúdo bem pesado científico, ele poderia ser um romance que ele conta a história da deterioração e conservação de produtos cárneos ao longo de que nós temos trabalhado isso aí. Os feedbacks têm sido muito positivos. A gente está trabalhando agora numa tradução do livro, porque nós tivemos recentemente, e esse é o tema de mais um episódio aqui, a visita que nós fizemos na China, e você sabe que lá os caras têm bastante produtos similares, né, ao bioconservador, e eles têm muita disponibilidade de fábricas de fermentação ociosa. A China passa por um momento na economia um pouco delicado, a população começa a decrescer, mas as fábricas vinham num investimento alto. Eles têm muitas fábricas de fermentação, os produtos deles da culinária, muitas coisas são baseadas em fermentação. Você pega a tofu, você pega os kombucha, você pega as bebidas deles, os chás passam por processo de fermentação, alguns deles.
E eles têm muitas fábricas de fermentação ociosa. Então você tem muitas empresas que produzem conservantes. Uma forma de se produzir conservante é o processo de fermentação. A gente conta no livro. E quando você faz o processo de fermentação, o próprio micro-organismo cria biocinas que vão matar ele. Por isso que num ambiente que tem muito micro-organismo, torna-se seletivo para os mais resistentes. A gente já falou várias vezes por que num produto deteriorado a gente vai encontrar muitas bactérias acidoláticas. Então, a gente apresentou alguns resultados nossos de bioconservador lá e gerou uma impressão muito boa, né? Ficaram muito impressionados tanto com a forma com que a gente trabalha, com a forma com que a gente vai a fundo no quesito científico do material. Falaram pra gente, né, muito mais do que a gente tem feito e com a funcionalidade que nós temos encontrado para os produtos que nós temos pesquisado. Que na verdade isso não é o começo de uma indústria, de uma venda, mas é o resultado de um processo de pesquisa bem feito. E tá no livro, a gente não escondeu nada, tá tudo bem escrito, bem claro ali, não tem segredo nenhum. A gente acha que quando todo mundo chegar a ter esse produto, a sociedade vai ser melhor, porque os produtos vão durar mais, vão ser melhores no mercado, a gente já vai estar em outra escala de pesquisa. E olha só esse trecho aqui do livro. Ó. Apesar dos esforços e avanços no âmbito científico e tecnológico para conferir segurança alimentar aos produtos de frigoríficos, tem-se observado pouca efetividade prática. Por que será? Isso você só vai descobrir se você ler o livro. Está no capítulo 8 desse livro, então realmente tem muitas questões polêmicas aqui dentro, muitos tabus que nós encontramos no meio do caminho e que nós resolvemos colocar isso em forma de escrita, em forma de livro, para que seja entregue a toda a nossa comunidade de pesquisador e desenvolvedor de todos os produtores de produtos carnes, sendo bem redundante. Então, vale a pena, bioconservador, manda uma mensagem lá pra gente que nós vamos destinar para você um exemplar desse. Estamos no 3º episódio da série chinesa. Depois acabou de falar de China, né? Ni hao, xixi. Ni hao é oi, tudo bem, né? Oi, tudo bem. Xixi, obrigado. Isso foi tudo que a gente aprendeu lá na China. Mas se derem isso pra gente escrito, a gente não consegue saber onde que tá escrito Ni hao e onde que tá escrito xixi. São os quadradinhos ali com risco dentro. Os quadradinhos ali é uma coisa inacreditável. No nosso último episódio da série chinesa, vamos falar sobre um produto que nós importamos muito da China, mas muito da China. Tanto para alimento, como para pet, como para fertilizantes, que são os famosos fosfatos que todo mundo usa. Preciso usar fosfato? Não preciso usar fosfato? Quais as interações que o fosfato tem quando ele encontra uma matriz carne, determinada concentração de sal e uma determinada teor de gordura, de umidade, enfim, isso aí é algo que a gente vai trazer aqui também. Nós temos bastante pesquisa nisso. Deve virar um livro em breve, tem muito material. Mas vamos falar sobre fosfato. Nós visitamos ali um dos maiores produtores de fósforo amarelo do mundo, né? 50% na verdade do fosfato mundial é produzido na China, né? Vem da China. 40 e poucos, quase 50% de toda a produção do fosfato mundial é da China. Essa estrutura de produção de fosfato que nós visitamos lá era monstruosa, né? Os caras tinham uma linha de ferrovia só para abastecer a usina. Isso era uma coisa inacreditável, né? O que você achou dessa visita? Primeiro a galera vai falar, caraca, vem esses caras falar de fosfato de novo. A gente tem alguns episódios que falam de fosfato. Não vamos ficar estressando os assuntos que nós falamos, mas no final lá a gente vai falar o que a gente chamou a atenção da galera lá. Foram os dados que nós apresentamos no Meet Leader, que foi um evento muito legal. Se você tem acesso, acessa lá, tá lá a plataforma disponível. Se não ainda, você tem o episódio aqui, a série que nós gravamos, eu e o Juliano aqui, e gravamos do Meet Leader, que são as palestras que nós levamos do Meet Leader, e nós explicamos muito bem a correlação da funcionalidade de fosfato com outras variáveis. Teor de carne, teor de água, teor de gordura, com relação aos parâmetros de textura. Não vamos estressar esses resultados em si. Mas a gente resolveu fazer um episódio de fosfato porque impressionou muito, Lucas, a visita à fábrica de fosfato. Para mim, particularmente, você pode falar o que te impressionou, mas se não forem os mesmos que o meu, mas foram 2 aspectos. Primeiro, o tamanho. Você falou, você tem uma linha de ferrovia lá dentro
que você, talvez para enxergar o processo lá no final, você precisa de um binóculo, você não consegue andar a pé. E engraçado que você chega na fábrica, assim, a estrutura, o escritório deles fica em cima, né? Então você tem uma visão bem panorâmica, assim, de tudo que acontece, né? E aí você olha, o que é lá na frente? É cidade? Não, ainda é a fábrica. Ainda é a então fábrica. é uma coisa monstruosa, né? Inacreditável, do tamanho de uma cidade, né? A fábrica. Você anda de carro, dentro da fábrica, entre um setor e outro ali, e você tem hora que você fica com dúvidas. Será que eu estou na cidade, que eu saí dos limites da fábrica, ou estou dentro da fábrica ainda? É gigantesco. Para ser abastecido por ferrovia, não é um trenzinho Maria Fumaça que chega lá, não. Acho que são 4 ou 5 linhas. A galera que segue a gente no Instagram ali, aliás, se você ainda não segue, Carlos Guerra _oficial no Instagram, ou no LinkedIn, Carlos Guerra, ou @Lucas Marques Costa. no Instagram, No Instagram é LinkedIn Lucas Costa. A gente postou algumas coisas lá relacionadas a essa fábrica, então tem essa visão. A ideia era mostrar um outro aspecto que impressionou, a gente já fala, mas acho que são 5 ou 6 ferrovias ali que tem para chegar trem. O depósito de rocha fosfórica que chega lá é um galpão gigantesco, assim, e a fábrica é muito grande, é inacreditável o tamanho daquilo lá. E outra coisa que chamou a atenção é o tanto que polui aquilo lá, cara. Inacreditável. Você tá louco, é muita. A gente chegando na cidade, primeiro que essa fábrica de fosfato proporcionou pra gente uma experiência cultural um pouco diferente, né? Sim. Ela é mais pro interior do país. Mais pro oeste, né? Mais da pro China. oeste ali, que é quase no limite, né, Lucas? Se você olhar ali o mapa da China, ela é muito populosa, a China é muito grande, o país é muito grande, mas praticamente a metade ali, a metade ocidental, não é muito habitada. É montanha, são os depósitos de fosfato, de rocha fosfórica, mas não é muito habitado. Olha o mapa da China ali, vai vendo as cidades. Para a parte oriental, do meio da China para a parte oriental, é muito mais povoado. Então a gente estava ali na parte oriental, né? A gente estava pertinho do Japão, pertinho da Coreia ali, e a gente pegou 3 horas de voo para chegar numa cidade, depois mais 5 horas de trem, foi isso? Sim. Mais 5 horas de trem para chegar no local que produzia fosfato, e onde tinha um escritório. A gente foi no escritório central da empresa também, numa cidade muito bonita também, onde produz fosfato, não. Mas quando a gente estava chegando na fábrica de fosfato, a gente percebeu que estava chegando na fábrica. Depois de andar algumas horas de carro ali, o pessoal foi buscar a gente ali no ponto de encontro, no hotel, né, que a gente estava. Depois de andar algumas horas ali, a gente falou, agora está chegando, porque olha o ambiente começando a mudar. E a gente até fez um comentário, né, que a gente percebe em alguns lugares, até no Brasil, como que a indústria da química pesada modifica o cenário do local, ao redor né? dela, né? A gente anda por regiões de exploração de minério em Minas Gerais, onde tem algumas indústrias. Você pega a estrada que vai de Belo Horizonte até Governador Valadares ali, você tem muita exploração de minério, perto de Governador Valadares e Itabirito, perto de Brumadinho, que ficou famoso por uma tragédia. Você vê que o aspecto, a química pesada degrada o ambiente. Ali você vê realmente o nível de poluição que se tem por trás de 1 quilo de fosfato, que se tem por trás de 1 quilo de qualquer coisa, porque o ambiente é feio, o dia é cinza. Todas as cidades da China grande que nós fomos é cinza, né? A gente não viu muito sol lá. Sim. Mas ali é muito... E não sei se tivemos a sorte ou o azar, mas talvez a sorte de ver esse fenômeno que começou a fechar o tempo, como estava nublado, começou a chover, e a nuvem que desce é uma coisa impressionante. Parece que a gente está dentro de uma nuvem cinza de fumaça, né? É inacreditável, né? É inacreditável. E todo esse tamanho, o pessoal contou um pouquinho, né? Nós visitamos ali, não tem muito como você entrar na fábrica, né? E andar ali, porque é tudo muito fechado, né? São alguns processos que são relativamente perigosos, mas do que você viu de processo produtivo ali, dá um rápido panorama, pessoal. Como que produz fosfato? De onde que vem? O que acontece? Como é que é? A gente deu uma breve pincelada, o Juliano falou pra gente no Meet Leader e no episódio da série do Meet Leader aqui tem lá, mostrando mais ou menos as reações químicas, como acontece. A gente resolveu fazer esse episódio porque lá a gente viu, aqui acontece assim, a gente viu, a gente não entrou dentro dos processos gigantes, até mesmo que eles são feitos dentro de reatores, dentro de fornos. Vai entrar dentro do forno a 600 graus Celsius? Não dá certo.
Mas a gente teve acesso à sala de controle, lógico que tudo com NDA assinado, sem poder levar celular, sem poder filmar nada. Até os dados que aparecem na tela ali, eles falam se é verdade ou não, não sei, mas eles falam que não são esses dados de temperatura que acontecem. Mas a gente teve acesso, deu para ter uma boa noção do processo produtivo como um todo. A parte mais pesada da extração de fosfato é você ter ácido fosfórico. Então você tem a rocha e você tem basicamente 2 processos de extração para fazer a rocha virar ácido fosfórico. Depois o ácido fosfórico vai virar todos esses fosfatos que a gente conhece. Você pega a rocha, você tem como fazer um tratamento térmico nele, um tratamento com altas temperaturas, que você transforma essa rocha no tal do fosfato amarelo, a rocha fosfórica amarelo. Esse é a bolsa de valor do fosfato, esse fosfato Sim. amarelo. É um processo térmico que grande parte do mundo faz esse processo de extração de fosfato, que está sendo considerado, pelo menos na empresa que nós visitamos, como old school, como um processo antigo, apesar da grande maioria ainda fazer, e isso determinar o mercado de fosfato como um todo. Preço, determina demanda, determina... Você lembra que a gente teve uma crise muito grande no fosfato? Sim. Os preços dispararam absurdamente. Quem é de frigorífico, quem nos assiste aí sabe que todo mundo ficou louco com isso. A gente, empresas similares às empresas que nós trabalhamos, os frigoríficos... 2020, se eu não me engano. 20 ou 21. Final de 20, acho que começo de 21. Acho que é isso aí. E o que aconteceu? Para ter a rocha fosfórica amarela, fosfato amarelo, se polui muito. E a China começou a passar por algumas restrições contra a poluição. Alguns pactos, elas entrando globalmente tem que assinar alguns pactos em ONU, nesses encontros ambientais, e aí começaram a pegar pesado, e aí o processo de produção de rocha fosfórica, de fosfato amarelo, deu uma quebrada. As capacidades, o que a gente passava para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, pessoas do setor, não era mentira. Que as demandas, que as capacidades das fábricas tinha caído para 10% do volume. A gente vê nos gráficos das fábricas, realmente, desse ano caiu. Eles mostram os decretos do governo impressos assim pra gente. Sim. Não dá para entender nada, né? Se botar o tradutor, entende. Mas aqui por que subiu? Então, das leis, eles mostram o fosfato naquela época. Depois começaram a afrouxar um pouquinho mais, viram que aquilo ia ser muito prejudicial. Mas realmente isso, a poluição que isso causa é absurda. Por isso que isso está sendo tratado como old school, como velha escola. Já o outro processo, essa fábrica que nós visitamos, esse outro processo é um processo químico. Você deixa a rocha fosfórica em contato com ácido sulfúrico. Aí você vai ter o ácido fosfórico do outro lado. É um processo mais lento, é um processo mais limpo quimicamente, mas que em termos de rentabilidade é muito lento. Tem um fosfato alemão, de uma marca muito famosa, a galera conhece, sabe de qual eu estou falando, não vou fazer merchan aqui da marca de fosfato, mas o que era durante muito tempo já o segredo da funcionalidade desse fosfato era essa extração nova, essa extração química do ácido fosfórico da rocha com ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, o processo de produção, você pode produzir ácido sulfúrico de um efluente, onde tem enxofre, você pode produzir do próprio ambiente contaminado e pegar ácido sulfúrico. Então, é um processo químico muito pesado também, mas você tem essa... Pelo menos você está retirando alguma coisa que estaria prejudicando. Você tem fósseis naturais também que tem enxofre, mas você consegue fazer o ácido fosfórico. Depois que você tem o ácido fosfórico, então tudo aquilo que a gente viu lá pelo menos metade, ou 60%, 70%, é para extração do ácido fosfórico. E o ácido fosfórico é uma matéria-prima que é muito vendida. O frigorífico próprio usa o ácido fosfórico para processo de salsicha, tingimento de salsicha. Nós utilizamos para estabilizar algumas coisas, fertilizante usa ácido fosfórico. Depois, tudo que você faz vai depender do ácido fosfórico. O ácido fosfórico é um ácido que tem uma molécula de fósforo ali. Então, você neutraliza o ácido fosfórico. E você passa aquilo ali, dependendo do grau que você faz a hidrólise, você vai ter ele totalmente sal
ou você vai ter poucas moléculas de sal, poucas moléculas com ácido ali ainda. E aí você tem o ortofosfato, que é a molécula mais básica do fosfato. E aí você passa isso por um processo de aquecimento em temperaturas altas, e dependendo da temperatura e do tempo que você faz esse processo de aquecimento, você vai retirando água da molécula de ortofosfato, e os fósforos vão se ligando um ao outro. Então você tem os difosfatos, que são 2 moléculas de fósforo ligadas, os trifosfatos, 3, tetra, 4, os polifosfatos, por exemplo, hexameta, fosfatos gigantescos, a partir de 3 você pode chamar de polifosfato já. Então você tem várias moléculas que fazem o processo de polimerização, que você vai retirando água e o fosfato vai ligando uma na outra, em fornos com temperaturas de 350 graus Celsius por 10, 12, 16, 20 horas. Processos de vários. Eles não falaram muito bem os parâmetros de processo, a gente viu 350, 400, 600 graus. Quanto maior a temperatura e quanto mais tempo, maior a polimerização que você consegue ali, maior a cadeia do fosfato. Você passa isso depois, isso aí vai ficar... Você passa por peneiras que vibram e separam aquele em pós de várias granulometrias e invasa. Lógico, depois desse forno você resfria ele, né? E passa por separação granulométrica e invasa. O fosfato está pronto. Mas a gente não tem um tipo só de fosfato, né? Sim. A gente tem... Os tipos químicos estão baseados nesse processo de produção. Neutralizou o ácido fosfórico, você tem o ortofosfato. Do ortofosfato, lógico, você fala um pirofosfato ácido, o ortofosfato não está totalmente neutralizado. Você deixa 2 moléculas de hidrogênio ali. Mas, por exemplo, o tetrassódico, pirofosfato tetrassódico, 2 moléculas de fosfato e 4 moléculas de sódio. Você tem ele totalmente neutralizado com soda, com bicarbonato de sódio para fazer a neutralização do ácido fosfórico, transformar no ortofosfato e polimerizar, fazendo com que ele ligue no difosfato e tenha as 4 moléculas de sódio neutralizadas. Então é muito interessante, é um processo que não sei porque eles têm muito segredo, porque não dá para copiar. Imagina você, ou qualquer um aqui montar uma empresa. A empresa é muito pesada, cara. A estrutura da empresa é muito pesada, mas nem... É muito grande, não dá para sonhar em montar um processo, uma escala piloto, uma escala artesanal de fosfato. Não dá para sonhar. É muito pesado. O segredo não está no processo industrial, com certeza. Nós não somos químicos, não trabalhamos na indústria de fosfato, mas quem... o pessoal até às vezes chamou a gente para gravar com a gente de fosfato. A galera que entende de fábrica de fosfato aí vem falar com a gente alguns parâmetros mais detalhados. Mas deu para entender, Lucas, algumas questões de funcionalidade. A gente começa a mudar um pouquinho para a questão funcionalidade de fosfato. Uma das coisas que a gente percebeu, os caras sabem fazer fosfato, mas não sabem para que serve o fosfato. E também não estão interessados em saber para que serve o fosfato deles. Eles querem produzir fosfatos, quanto mais. A empresa de fosfato que nós fomos é mais para o interior, como nós já dissemos aqui. A comunicação é mais difícil lá. Então nós fomos seguidos lá por vários diretores, gerentes, vice-gerentes, né, de produção, que eles têm isso lá, e nenhum falava inglês. A pessoa que nos acompanhou falava inglês, mas... mais ou menos? Mais ou menos. Então, assim, também tem essa questão da comunicação, e a funcionalidade do fosfato é muito difícil você explicar. Nós requisitamos numa certa oportunidade um fosfato mais funcional. Chegou pra gente um fosfato que nos deu problemas, né? Porque eles entendiam funcionalidade com solubilidade. Sim. De fato, a solubilidade, fosfato mais funcional, ele vai ter algumas características que possibilitam maior funcionalidade do fosfato. Porém, solubilidade para eles está relacionado com densidade. Então nos mandaram um fosfato de muito baixa densidade, um pó muito fino, que causa muitos problemas. Sim. Ele tem alta solubilidade, mas quando ele entra em contato com a água, ele vira uma pedra, tal do cake que forma. Ou quando você joga no misturador, metade vai para o ambiente, em forma de pó, porque ele é muito fino. Então, estas questões a gente só consegue discutir tete a tete, aqui. Vamos lá, funcionalidade. Então a gente separou para levar para eles.
E aí, numa segunda oportunidade, você quer falar alguma coisa da fábrica? O que você achou dessas questões isso, né? de... A poluição é insana, né? Impressionante. Teve uma hora que nós pegamos um vento contrário lá, trouxe toda a poluição pra gente. Mas o tamanho da fábrica é algo que realmente impressiona muito, né? Muito, muito, muito. Por isso que você vê o quão ligado eles são a volume, né? Porque escoar aquele volume de produção que eles têm é uma coisa absurda, né? Absurda. Não é só a gente da indústria da carne, né? Tem toda a indústria de fertilizantes também. Mas depois a gente foi para uma cidade com um escritório central maravilhoso, né, cara? Com um prédio todo de vidro, numa cidade... Eu não lembro o nome da cidade, que tudo em chinês, que negócio. Rapaz, uma das coisas dessa viagem da China é porque você não sabia de onde você estava, para onde você estava indo, o nome da cidade para onde você estava indo. Chegava no aeroporto, chegou em qual aeroporto? Eu mandava mensagem para avisar o pessoal de casa que eu tinha chegado. Cheguei e tô indo. Cheguei no aeroporto de uma cidade que eu não sei o nome, mas a cidade muito legal. E aí lá sim nós mostramos, aí conversamos com os proprietários da empresa, né, assim, alto escalão mesmo, e tivemos a oportunidade de mostrar a forma com que nós trabalhamos. E aí mostramos como que nós enxergamos funcionalidades de fosfato. E aí despertou interesse até numa parceria bem sólida, numa joint venture, alguma coisa bem sólida para trabalhar junto. Que ele falou, mas isso aí a gente não sabe do fosfato. Ensina a gente como que o fosfato é utilizado. Mas basicamente nós mostramos os dados que nós mostramos no Meat Leader de como o fosfato varia com relação a várias concentrações de carne magra, de gordura, de água. Então tem uns gráficos de superfície bem bonitos. Cada gráfico você pode ficar olhando 2 horas para o gráfico e tentar entender por que ele muda o comportamento numa determinada concentração. Mas tudo, Lucas, está baseado em alguns princípios básicos de funcionalidade de fosfato. A gente fala de funcionalidade de fosfato, mas isso que quando a gente falou lá no primeiro episódio, que o cara que é técnico, que enxerga a funcionalidade da aplicação do produto, tem muita vantagem competitiva quando se fala de uma produção de larga escala. A gente está falando, por exemplo, dos mecanismos que o fosfato tem para aumentar a capacidade de ligação de água, por exemplo, ou capacidade de ligação de gordura, aumentar capacidades de emulsificação. E isso pode estar relacionado a vários fatores. Por exemplo, a gente sabe que fosfatos têm capacidade de elevar pH. Quando você eleva pH, você está mexendo na polaridade da molécula de proteína. Mexendo na polaridade, você sabe que você aumenta a capacidade de retenção de água, porque mais polar, água é polar, você aumenta a capacidade de retenção de água. Então, simplesmente pela mudança do pH do fosfato, você tem funcionalidades. Então, você tem fosfatos com pH 10, quase 11, fosfatos com pH 6, pH 7, fosfatos com pH 8, fosfatos com pH 4, 4,5, 5. Tudo isso, como que você fala isso lá para o chinês? Cara, você acha que num processo de polimerização, por exemplo, que a gente falou anterior, você quer fazer hexametafosfato, ligar 6 fósforos ali, 6, um na sequência do outro ali, ou mais. Você acha que no final do processo está tudo ligado em cadeia de 6 direitinho? A maior parte está ligado em 6, mas você tem de 10, você tem de 7, você tem de 4, você tem... Isso mexe no pH. E o nível de neutralização que ele fez no ácido fosfórico lá. Se ele deixou hidrogênio na molécula, se ele não deixou hidrogênio na molécula. Então, o próprio fato do pH ou do fosfato ter pH diferente já muda um pouco a funcionalidade. Mas não é só isso. Tem outra característica do fosfato que é muito importante também. Força iônica do fosfato. Imagina uma molécula de fosfato. 2 fósforos ali numa molécula pequena. Uma molécula de 10 fosfatos. Qual tem maior força iônica? A molécula menor. Tem maior força iônica. Polaridade. A molécula tem um cátion e um ânion. Se o fosfato for de sódio, o cátion é o sódio, o ânion é a parte que está o fosfato ali. Imagina um ânion de 10 fosfatos e sódios. Você tem força iônica diferente. Força iônica é um assunto muito relatado como um fator extrator de proteína, que aumenta a funcionalidade de proteína. Sem sal você não consegue extrair proteína muito bem, porque o sal ele aumenta a força iônica do meio. O que a força iônica faz? Ele faz a proteína mudar a conformação total ali dela. Então tem alguns trabalhos que falam que você pega o composto actina-miosina ali, que são as proteínas mais funcionais, quando a gente está falando de capacidade de retenção de água, capacidade de retenção de gordura,
Quando a cauda dessa estrutura toda, ela se desenovela, mas de uma forma de montar uma estrutura de treliça, é onde você tem a maior funcionalidade da proteína com relação à capacidade de retenção de água e capacidade de retenção de gordura. Isso acontece em um pH 6, com uma força molar ali em torno de 0,6, quando a gente joga essa força molar para equivalente ao NaCl. Seria a minha capacidade melhor de fazer emulsão. Talvez por isso que é legal ter um pHmetro no cúter ou na massa para medir se o pH realmente está em 6. Porque se ele tiver 5,8, que é ainda um pH aceitável para carne, é diferente. O fosfato ajuda a conferir isso aí. Ele ajuda... Isso tudo tem a ver com a força iônica, que faz o desenovelamento da proteína e faz com que essa proteína ganhe uma maior capacidade de retenção de água, entrando mais a fundo na proteína. Eu tenho um outro fator do fosfato, que ele tem uma capacidade grande de sequestrar, de quelar metais divalentes. Então a gente sabe que, por exemplo, o metal de cálcio, quando ele está numa proteína, ele faz com que as proteínas se juntem uma das outras e eu não tenha muito espaço para entrar água, para entrar gordura. Se o fosfato roubar esse cálcio, esses metais divalentes ali, esses íons cátions divalentes, ele vai fazer com que a proteína perca essa ligação e você tenha mais sítios de ligação para água, mais sítios de ligação para gordura. Alguns fosfatos, ortofosfatos ali, no caso, né, não são alguns, os ortofosfatos, eles têm a capacidade de se ligar na própria proteína cárnea. A própria proteína cárnea, a actina e a miosina, elas têm... a actina tem 2 sítios de ligação de ortofosfato e a miosina tem 1. Quando elas estão ligadas, a miosina não liga nenhuma e a actina liga 1, em cada molécula ali. Quando você separa a actina da miosina, você tem 2 mais 1. Então, uma das funções do fosfato é essa também. Ele consegue separar do ortofosfato, separar a actina da miosina, extrair os dois. Aí você tem mais sítios de ligação de ortofosfato. Essa ligação de ortofosfato vai fazendo uma cadeia através do fosfato das próprias moléculas de actina e as moléculas de miosina, ou do componente actino-miosina. Você vai formando uma rede muito mais estruturada do fosfato. E aí ele forma uma ponte, que isso está ligado a formações de emulsões muito estáveis. Isso aí quando você consegue trabalhar. Só que isso é ortofosfato. Você fala, mas a gente não usa os ortofosfatos na nossa indústria. A gente usa difosfatos, a gente usa trifosfatos. Essa é uma das explicações por que o tripolifosfato de sódio, ou mudou a nomenclatura agora, né? Porque trifosfato pentasódico, que são 3 moléculas de fósforo, é tão usado. Porque você tem enzimas na carne que conseguem quebrar o tripolifosfato ou os difosfatos em ortofosfatos e fazer essa ligação. Então você tem alguns estudos que pesquisam por que o fosfato age depois de um tempo, porque você precisa dessa quebra para ali. Mas por que eu não uso só o ortofosfato então? Não seria melhor eu pegar o ácido fosfórico, neutralizar o ácido fosfórico com soda cáustica ou com bicarbonato de sódio ali e ter um ortofosfato e utilizar? Aí eu perco as outras variações. A formação, o pH, eu não vou ter um tamponamento tão grande do pH, porque eu preciso dessa cadeia longa para tamponar. Eu não vou ter essa questão da variação da força iônica, só vou ter uma força iônica ali. Então eu preciso dos fosfatos. É uma pena que os estudos ainda não consigam separar os fatores para estudar. Sempre quando eles mexem em um fator, por exemplo, eu quero estudar só a força iônica. Então eu vou fazer testes com várias concentrações de sal. Nós fizemos isso aí. Eu mexo em outras variáveis também. E então eu não consigo separar só o efeito quelante. Dizem que o efeito quelante é muito pequeno quando comparado ao pH e à força iônica, que são os maiores em alguns estudos que eu andei lendo. Porque eles conseguem quelar metal com EDTA, por exemplo, e não tem o mesmo efeito que o fosfato. Mas é muito difícil eu saber qual a contribuição de cada fator do fosfato para a funcionalidade de cada produto. Então o que eu tenho que fazer? Pegar uma formulação, fazer um gráfico de superfície para cada variação de fosfato e chegar no ponto ótimo para descobrir. Porque teoricamente eu não consigo chegar na fórmula ideal do fosfato. E aí, quando você vai lá, o cara tá achando que a solubilidade do fosfato é a maior funcionalidade. É a maior funcionalidade dele. E a solubilidade não
não tem a ver com essa parte inicial da neutralização e da polimerização do fosfato. Ele tem a ver com a granulometria, com a dispersabilidade, que tem a ver com a granulometria do produto. Então foi muito interessante ter feito essa visita, ter aberto essa visão e ter juntado essa questão prática que a gente aplica, depois a gente ter feito um trabalho muito grande estudando fosfato e textura, perfil de textura, e ver como o fosfato é produzido lá. À medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo possibilidades de aprender em outros processos, até mesmo no lugar todo cinza, poluído, com uma chuva ácida meio que acontecendo no momento ali, né? Sem dúvida. Então, realmente, eu também gostei muito dessa viagem, dessa visita, né? Que é aqui uma realidade completamente diferente daquilo que é a nossa, né? A gente vem lá, quanto que tá o preço, importa, não sei o que, distribui, vai, tá competitivo, não tá, o frete tá caro, o frete não tá. Mas a hora que você vai lá e você vê o tamanho da complexidade, o quão pesada a indústria precisa ser, o grau de investimento que os caras têm que fazer ali na fábrica para conseguir fazer o negócio rodar, é algo que você fala, opa, vamos tratar com um pouco mais de carinho o fosfato, porque realmente, além disso tudo, tem toda essa parte de funcionalidade que você falou, né? Porque se liga e tudo mais. Então, realmente foi uma visita muito produtiva, né? E se a gente consegue entender bem essa questão da funcionalidade, eles falaram, eu faço o fosfato que você quiser, da forma que você quiser, só me fala o que você quer, de verdade. Exatamente. Então, esse foi o último episódio da série chinesa. Então, nós trouxemos aqui alguns insights, algumas observações, algumas ponderações de tudo que nós vimos lá na China. Algumas visitas. De brinde, vieram aí 2 aulas do episódio anterior e desse episódio, o anterior sobre proteína e desse aqui sobre fosfato e sobre funcionalidade, bem técnico, tudo aquilo foi falado sobre fosfato. Então, se você acha que faz sentido, manda esse episódio aqui para aquele seu amigo, aquela sua amiga que quer saber mais sobre o processo produtivo de fosfato, como as coisas funcionam na China e sobre toda a parte de funcionalidade de fosfato. Tá certo? Valeu e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.